Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 4, a significação do Pentecoste. Estamos ainda avaliando, vocês se lembram, a aparente incongruência na Bíblia sobre a vinda do Espírito Santo e estamos focalizando agora a evidência bíblica para o fato de que ele esteve em atividade no mundo antes do dia de Pentecoste. Já vimos três aspectos de sua operação: que ele esteve operante na criação, que ele sustenta o universo e que é dele a obra da graça comum. Permitam-me que lhes apresente mais evidências. A quarta é esta. Há claro ensino escriturístico quanto ao fato de que o Espírito Santo tem concedido dons especiais a certos homens. Tomem, por exemplo, Sansão. Ele era um homem de força, vigor e poder físicos incomuns. Somos informados que essa força foi dada a Sansão pelo Espírito Santo. Juízes 13:25. E foi por isso que ele não compreendeu que o Senhor ou o Espírito o havia deixado depois que seus cabelos foram cortados, que ele fora finalmente capturado e subjugado pelos seus inimigos, os filisteus. Juízes 16, verso 20. Também houve um incidente muito interessante na vida de Moisés, quando se queixou que a obra era excessivamente grande para ele. E em Números 11:17 somos informados que Deus lhe disse: então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, isto é, os 70 anciãos que iriam compartilhar da obra com Moisés. Ora, isso é muitíssimo notável. Foi o Espírito que capacitara Moisés para fazer a obra, e algo daquele Espírito era agora tomado e posto sobre os 70 anciãos, a fim de que pudesse assistir Moisés na execução daquela obra. Em seguida, houve um homem chamado Bezaleel, que possuía certas habilidades em relação à construção e mobilamento do tabernáculo. Vocês podem ler a respeito dele em Êxodo capítulo 31, versos 2 a 5. Foi o Espírito Santo que lhe deu habilidade para fazer aquela obra. E a mesma coisa, naturalmente, é procedente no tocante a Josué. A estratégia e habilidade militar de Josué foram um resultado da operação do Espírito Santo nele. Eu simplesmente tomo esses exemplos ao acaso para ilustrar a tese de que, remotamente, lá na antiga dispensação, o Espírito Santo veio sobre esses homens e lhes conferiu esses poderes particulares. Em quinto lugar, pois, temos que tratar de toda a questão do dom de profecia. É o ensino das Escrituras, por toda parte, que a profecia se faz possível pela atividade do Espírito Santo. O primeiro exemplo desse fato é o caso de dois homens chamados Eldade e Medade. Esses dois homens começaram a profetizar, levando alguns do povo a sentir ciúmes pela reputação de Moisés, e isso levou Moisés a fazer uma das maiores afirmações que jamais fizera. Ele reconheceu que Eldade e Medade eram capazes de profetizar porque Deus havia posto neles o seu espírito e disse a seus auxiliares: não se ciúmem por causa de mim. Oxalá que todo o povo do Senhor, todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Números 11:29. O mesmo é verdade, naturalmente, mesmo de um profeta mercenário como Balaão. Balaão foi capaz de dizer, e tinha que dizer, o que disse porque o Espírito de Deus estava nele. Números capítulos 22 a 24. Além do mais, lemos sobre Saul, o primeiro rei de Israel, que o Espírito veio sobre ele e o povo perguntou: está também Saul entre os profetas? 1 Samuel 10, verso 12. Isso foi porque Saul, sob a influência e o poder do Espírito Santo, estivera profetizando.
E isso é obviamente verdade no tocante a todos os profetas, cujas obras estão registradas no cânon do Velho Testamento. Aliás, quando estivemos tratando da doutrina sobre as Escrituras, fomos mais longe. Dissemos então que todos os escritores das Escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, estavam sob a influência e o poder do Espírito Santo. Esses santos homens de Deus, isso se refere especialmente aos profetas, falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Mas toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. 2 Timóteo 3:16. Toda Escritura. Portanto, é bom incluir isso sob esse tópico particular de profecia. E isso é, certamente, outro argumento muitíssimo poderoso para mostrar que muitos, antes do dia de Pentecoste, o Espírito Santo viera sobre esses homens e os capacitara a agir como agiram. Para o sexto exemplo evidencial, porém, lhes faço referência a algo que parece levar-nos ainda mais longe. No Salmo 51, verso 11, diz Davi: Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ora, aqui estava um homem sob a velha dispensação, um homem anterior ao Pentecoste, e orou para que Deus não retirasse dele o seu Espírito. E o que era verdade no tocante a Davi, era com toda razão igualmente verdade no tocante a todos os crentes do Velho Testamento, tais como Abraão, Isaque e Jacó. Todos esses santos do tempo do Velho Testamento eram crentes e cidadãos do reino de Deus, e obviamente você não pode ser ambas essas coisas sem o Espírito Santo. Mas a tremenda declaração de Davi focaliza a atenção sobre esta questão: Não retires de mim o teu Santo Espírito. Agora, porém, chegando ao Novo Testamento, estou levando isso, como vocês podem ver, numa ordem cronológica. Nos aproximamos de João Batista. E a declaração que o anjo fez a Zacarias, pai de João Batista, é como segue: E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1, verso 15. É verdade que essa afirmação é muitíssimo importante, mas há ainda uma outra que diz: Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, verso 11. Todavia, somos informados de que João seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Em seguida é dito sobre Isabel, mãe de João. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. Ora, tudo isso se deu antes do Pentecoste. Lembrem-se, por isso devemos testar alguma teoria que porventura tenhamos acerca da vinda do Espírito Santo no Pentecoste, mediante uma afirmação como essa. E nos é dito a mesma coisa sobre Zacarias em Lucas 1:67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... E então segue-se o relato do que ele disse. Além do mais, temos uma declaração similar sobre Simeão, o ancião que segurou o infante Senhor Jesus em seus braços. Lemos em Lucas 2:25, e o Espírito Santo estava sobre ele. E no versículo 26 nos é dito, ele fora revelado pelo Espírito Santo. Em seguida, lê-se no versículo 27, assim, pelo Espírito, foi ao templo. E quando lerem nos evangelhos sobre os discípulos enviados pelo Senhor com o fim de pregar e de expulsar demônios, vocês compreenderão que eles foram capacitados a fazer tudo quanto fizeram através do Espírito Santo. Sua habilidade para pregar e o poder para exorcizar demônios lhes foram dados pelo Senhor através do Espírito Santo. Portanto, tudo o que fizeram foi em e através do poder do Espírito Santo. Há, porém, uma declaração final em João 20:22, a qual é importantíssima na nossa consideração desta doutrina do Pentecoste. Após sua ressurreição, Nosso Senhor apareceu aos discípulos no cenáculo. As portas estavam todas fechadas, mas de repente ele apareceu entre eles, e eventualmente somos informados disto. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aí, pois, está a evidência. Ora, a evidência anterior estava toda ela voltada para o fato de que o dia de Pentecoste ainda não chegara, que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. João 7:39. Nosso Senhor também disse:
Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16, verso 7. E ele lhes deu esta prescrição: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em Atos capítulo 1, Lucas escreve: ele ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 4. Portanto, esse é o problema que parece confrontar-nos, afirmações que implicam que o Espírito Santo não havia vindo e afirmações que ensinam claramente que ele estava ativo e operante e que coisas poderosas estavam ocorrendo nele e através dele. O que fazer, pois, para conciliar essas coisas? Obviamente, não pode haver contradição, e assim deve haver alguma forma de entender esses dois grupos de afirmações. Tentemos chegar à solução colocando o problema como segue. Há certas coisas que são sobejamente simples e claras. A primeira: a vinda de nosso Senhor e Salvador ao mundo fez uma vital diferença em toda esta questão da obra e da operação do Espírito Santo. Aliás, devemos ir mais longe e dizer que sua morte, especialmente sua ressurreição e sua ascensão, fez uma diferença ainda mais vital. No instante em que vocês se voltam para o Novo Testamento, no momento em que a vinda do Senhor começa a ser discutida, parece surgir algo novo, algo especial e adicional. Como já dissemos, ele mesmo diz com frequência: sim, mas há algo mais a ser feito. E surge a profecia de João: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11. A segunda coisa que notamos é que, no capítulo 2 da profecia de Joel, a qual foi citada por Pedro em seu sermão no dia de Pentecoste, a ênfase é posta sobre a palavra derramar. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2, 17. Esse fato, notem, é sem dúvida importante. A ênfase está na extensão. A doação do Espírito Santo será de caráter mais geral. Há também uma ênfase sobre o fato de que deverá ser sobre todos os tipos e espécies, vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens, vossos anciãos, e sobre meus servos e sobre minhas servas, sobre todos esses, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Ora, a doação do Espírito no Velho Testamento é algo incomum, e aqueles sobre quem o Espírito vinha eram casos excepcionais. Mas a ênfase aqui está sobre a generalidade, sobre toda a ideia de derramar, de amplitude, de liberalidade e de plenitude do dom. Não apenas isso, há também uma ênfase sobre um fato a mais, ou seja, o dom não mais estaria confinado aos judeus. De fato, vocês encontrarão isso na profecia de Joel, no final desse capítulo. E, naturalmente, vocês o encontrarão mais elaborado, ainda mais completo, no livro de Atos. O dom do Espírito não mais seria confinado aos judeus, senão que é para todas as nações. A essa amplitude e essa liberalidade, ele derramará seu Espírito sobre todas as pessoas. Devemos notar a existência de um todo inclusivo. E assim observamos essas porções de evidências que são perfeitamente claras. Mas ainda há uma outra a qual devo referir, e que é uma palavra falada por nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês encontrarão em João 14,17. Referindo-se ao Espírito Santo, ele diz: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ora, há aí uma distinção feita por nosso Senhor, que obviamente deve ser de vital importância. Ele habita convosco, diz ele, e havia prova disso, naturalmente, nas obras que os discípulos foram capazes de realizar. Mas ele diz: ele habita convosco e estará em vós. Ele pronuncia essa profecia com respeito ao que sucederia após o dia de Pentecoste. A fim de fazer nossa evidência ainda mais completa, e para que possamos chegar agora a uma síntese pressuposta desses dois grupos de declarações, devo chamar sua atenção para 3 incidentes. Um se deu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, outro em Samaria, Atos capítulo 8, e o terceiro em Éfeso,
Atos capítulo 19. Tomarei os capítulos 8 e 19 juntos, porém o capítulo 10 em sua própria categoria. Em primeiro lugar, porém, gostaria de considerar os três juntos, visto que há um fator que é comum a todos eles, o qual é o elemento de unidade que se enfatiza em todos os três, exatamente da mesma maneira como se enfatiza nos eventos do dia de Pentecoste, registrados em Atos capítulo 2. Unidade é o grande elemento em Atos capítulo 2. Não é verdade? Foram essas diferentes pessoas à festa de Pentecoste, em Jerusalém. Eram partos, medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia e da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Versículos 9 a 11. Havia todas essas diferentes nacionalidades, essas diferentes línguas e linguagens, mas todos disseram: ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Obviamente, esse fato salienta aquela espantosa harmonia, aquela extraordinária unidade. E, naturalmente, a mesma unidade foi exibida nos próprios apóstolos. Houve uma aproximação, uma atração, e vocês encontram a mesma unidade em Samaria, entre os gentios na casa de Cornélio e entre os crentes que viviam em Éfeso. Ora, é seguramente aí que encontramos a chave para a solução deste problema. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, quando o Senhor Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo, segundo disse que faria, o que estava ocorrendo era a formação da igreja como o corpo de Cristo. Antes disso, porém, existiram crentes. Obviamente, os apóstolos eram crentes antes do dia de Pentecoste. Você não deve considerá-los incrédulos antes disso. Sabemos perfeitamente bem que, embora fossem imperfeitos e impuros em muitos aspectos, não obstante criam em nosso Senhor. E quando ele lhes apareceu, vocês se lembram, no dia em que ele ressuscitou dos mortos, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Portanto, se vocês não creem que eles eram crentes antes disso, eles certamente eram naquela data. Isso, porém, foi antes do dia de Pentecoste. Então, o que foi que aconteceu no dia de Pentecoste? Bem, suponho que os crentes foram caldeados juntos como membros do único corpo de Cristo. Além disso, eles eram crentes isolados, assim como os crentes do tempo do Velho Testamento eram crentes e eram cidadãos do reino, Abraão, Isaque, Jacó, Davi e os patriarcas, e assim por diante, mas não eram membros do corpo de Cristo. No dia de Pentecoste, o evento principal foi que todos esses se tornaram um só. Isso é algo passível de compreensão se percebemos que só poderia acontecer depois da ascensão de nosso Senhor. Durante o tempo em que ele estava aqui, na carne, e ensinando seus seguidores, a igreja, como seu corpo, não havia ainda sido formada. No livro de Atos, lemos uma declaração de que ele comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. Não é verdade? Daí a igreja, nesse sentido, não poderia ter existido antes que o nosso Senhor houvera completado a obra, quando ele subiu para a presença do Pai, mas no momento em que fez isso, ele completou a obra que se fazia necessária para a aquisição da igreja. Ele se fez a cabeça da igreja e, como cabeça da igreja, o Espírito Santo lhe foi dado para que ele pudesse dá-lo à igreja, que é seu corpo. Portanto, o ponto que estou enfatizando é que tudo isso não poderia ter ocorrido antes da ascensão, mas que vocês esperariam que ocorresse depois dela. E isso é precisamente o que aconteceu 10 dias depois da ascensão. Nosso Senhor, agora a cabeça do corpo, que é a igreja, enviou seu Espírito para o corpo e sobre ele para enchê-lo. Foi o dom que ele deu. A promessa do Pai foi enviada pelo Filho que completara a obra que era indispensável para que ela, a promessa, pudesse ser cumprida. E assim, no dia de Pentecoste, a igreja foi estabelecida como uma só unidade, como o corpo de Cristo. Ora, permitam-me apresentar-lhes um versículo que explicará tudo isso. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Ora, aí está, em um só Espírito. O Espírito Santo, todos somos batizados em um só corpo. E foi no dia de Pentecoste que todos esses crentes foram batizados em um só corpo. Todos os apóstolos, juntamente com as outras 3.000 pessoas das diferentes partes do mundo que creram em sua pregação. Mais tarde, na casa de Cornélio, e bem assim em Samaria e em Éfeso, todas as pessoas, judeus e gentios, foram batizadas num só corpo. A igreja é uma só. E há somente uma igreja, essa igreja invisível, o corpo místico de Cristo. Aí é onde a divisão entre igreja visível e invisível se torna importante. Mas o que estou enfatizando aqui é que há uma unidade na igreja e que essa unidade se concretizou quando todas as pessoas foram batizadas num único corpo no dia de Pentecoste. Permita-me expô-lo em linguagem diferente. Vocês podem dizer que o dia de Pentecoste foi o dia da pública inauguração da igreja como corpo de Cristo. Houve algo novo ali, que jamais se dera antes. Há certo sentido em que vocês podem falar da igreja no Velho Testamento, sim, mas não é a mesma coisa que a igreja se tornou subsequentemente ao dia de Pentecoste. A unidade foi estabelecida. Em seguida você descobre a importância do que ocorreu na casa de Cornélio e quão importante era isso. Pedro, naturalmente, como judeu, obviamente teria encontrado muita dificuldade para crer que os gentios poderiam realmente fazer parte dessa unidade. Essa foi a razão porque a visão lhe foi comunicada enquanto estava no teto da casa. Enquanto orava, ele viu um grande lençol descendo, contendo animais e pássaros limpos e imundos, e ouviu a voz de Deus dizendo-lhe para matar e comer. Disse Deus: não chames tu comum ao que Deus purificou. Atos 10, verso 15. Mas não está aí, porventura, uma sugestão adicional de que mesmo essa visão não foi suficiente? Certamente que foi suficiente para levar Pedro à casa de Cornélio e pregar como fez. Mas vocês notarão que, mesmo enquanto Pedro estava ainda pregando, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família. E Pedro e os judeus, especialmente, ficaram atônitos com isso. Não o podiam entender completamente, mas tiveram que encarar os fatos à medida que ouviam essas outras pessoas falando em línguas e magnificando a Deus. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Atos 10, 45. Não só isso, mas o próximo capítulo nos relata que, quando tudo isso foi anunciado em Jerusalém, os crentes ali se sentiram um tanto perturbados com o fato. Por isso é que, quando Pedro subiu, ele foi interrogado. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Os que eram da circuncisão, lembre-se, significa os judeus cristãos, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Atos 11, versos 2 a 4. O que Pedro enfatizou, porém, foi que, enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11, versos 15 a 18. Vejam vocês agora o que estava acontecendo. Deus estava declarando que eles deviam ser batizados nesse mesmo corpo, que a igreja consistiria de judeus e gentios. Esse é o grande tema de Paulo anunciado aos Efésios, não é? Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh, sim, diz ele, com efeito, eles eram crentes, mas não lhes fora dado tudo. Eles foram detidos, por assim dizer,
até que tal fato ocorresse, para que eles e nós, juntos, fôssemos aperfeiçoados. Eram crentes, mas não haviam sido batizados no corpo de Cristo. A igreja não havia ainda vindo à existência nesse sentido, porque Cristo não havia ainda subido, não havia ainda concluído a obra, não havia ainda voltado para o Pai. Eles, porém, eram crentes, estavam sendo reservados, estavam sendo retidos, estavam sendo guardados, a fim de que, quando nosso Senhor subisse, então fossem caldeados, batizados no corpo. E a igreja é uma só, e tem permanecido uma só desde então. Ora, esse, sugiro-lhes, é o real significado e importância do que ocorreu no dia de Pentecoste. E o que ocorreu na casa de Cornélio lhe é comparável. Segundo Pedro argumenta, neste capítulo 11 de Atos, é realmente a mesma coisa. E deveras vocês descobrirão que ele teve que realçar o mesmo argumento no capítulo 15, no grande concílio da igreja em Jerusalém. Então, finalmente, o que dizer dos eventos registrados em Atos capítulo 8 e 19? Vocês percebem que eu os isolei de Atos capítulo 10, e foi pela seguinte razão. Na casa de Cornélio, assim que Pedro começou a pregar, o Espírito Santo foi derramado. Mas tal não foi o que ocorreu em Samaria e em Éfeso. Em Samaria, Filipe desceu e pregou e evangelizou, e um bom número de pessoas creu e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João, porém, haviam descido e orado por eles e impuseram suas mãos sobre eles antes que recebessem o dom do Espírito Santo. Quando Paulo visitou Éfeso, ele fez ao povo a pergunta que se lê na versão autorizada. Tende recebido o Espírito Santo desde que crestes? Na versão revisada, porém, se lê, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Na verdade, não há qualquer diferença. Elas dizem a mesma coisa. E esses homens disseram, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, verso 2. Noutras palavras, haviam recebido somente o batismo de João. E aí Paulo lhes pregou e os batizou no nome de Cristo. Ele impôs suas mãos sobre eles e receberam o dom do Espírito Santo. Ora, vejam vocês que devemos pôr esses eventos numa categoria diferente, visto que o Espírito Santo foi recebido por essas pessoas de uma forma diferente. Formula-se com frequência a seguinte pergunta: por que foi assim em Samaria e em Éfeso? Qual é a diferença entre esses dois grupos e Cornélio e sua casa? Bem, suponho que foi a seguinte. Cornélio e sua casa eram gentios. Não eram realmente prosélitos, mas eram tementes a Deus e o estavam buscando. As pessoas de Atos capítulo 8 eram samaritanas. Vocês encontrarão a história da fundação do Estado samaritano no Velho Testamento. Em certo sentido, não eram nem judeus nem gentios. Possuíam os 5 livros de Moisés, mas nenhum do restante do Velho Testamento. Eles, porém, se consideravam, vejam vocês, como sendo iguais aos judeus. A mulher de Samaria disse a Nosso Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. João 4, verso 20. Houve intensa animosidade entre os judeus e os samaritanos por essa causa. Os samaritanos sentiam que eram possuidores de uma religião perfeita. Os judeus, porém, sabiam que ela era imperfeita. Ora, parece-me que essa é a chave para entender-se o que sucedeu. O Espírito Santo não desceu sobre os samaritanos quando Filipe pregou. Mensageiros, emissários, tinham de ser enviados por parte da igreja, o quartel-general em Jerusalém, a fim de comunicar-lhes o dom do Espírito Santo. Por quê? Bem, com certeza para estabelecer o fato de que os samaritanos deviam reconhecer seu vínculo com a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era a sequência e consequência lógicas da fé do Velho Testamento em sua inteireza, em sua plenitude. Os samaritanos tinham que reconhecer que sua religião era incompleta e que a igreja cristã tinha se originado, por assim dizer, da igreja judaica, a igreja do Velho Testamento. Eles tinham que compreender que há uma continuidade no método divino de salvação, que temos de aceitar todo o ensino do Velho Testamento, caso queiramos ser verdadeiramente cristãos. Não podemos de repente entrar no Novo Testamento, por assim dizer. Não podemos entrar no reino por algum outro caminho. Não, este é o caminho de Deus.
E assim os samaritanos tinham que se submeter a todo esse ensino, e a igreja em Jerusalém, que era a primeira de todas as igrejas judaicas, ao judeu primeiro e então aos gentios. Eles tinham que reconhecer e se submeter a tudo isso, e então lhes fora dado o dom do Espírito. Da mesma forma, as pessoas em Éfeso, em Atos, capítulo 19, possuíam uma religião que era correta até certo ponto. Eram discípulos de João e haviam sido batizados no nome de João, mas não haviam sido esclarecidos acerca do Evangelho. Por isso, em seu caso, também, isso tinha que ser esclarecido, tinha que ser posto em linha reta. No caso dos gentios, como Cornélio, não havia erro a corrigir. Não possuíam nada, de modo que, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Nesses outros casos, porém, existia uma religião incompleta, um entendimento imperfeito. Isso tinha que ser corrigido antes que o dom do Espírito Santo pudesse ser comunicado, e essa é uma distinção muitíssimo importante. No caso de Cornélio e sua casa, Deus estava simplesmente fazendo essa grande demonstração do fato de que os gentios tinham que adentrar o corpo e ser batizados nele. Nos demais casos, o que era necessário é que eles crescem na verdade de forma clara e se livrassem de certas ideias prejudiciais e falsas. Sumariemo-lo dizendo que o grande propósito do Pentecoste era oferecer a prova final do fato de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Isso é declarado. A segunda coisa é a grande inauguração da igreja como seu corpo, e a terceira é uma prova do fato de que essas várias pessoas que são acrescidas à igreja são membros do corpo. Além disso, há várias outras coisas que terão de vir mais adiante, mas a principal é esta. No Velho Testamento, somos informados que o Espírito Santo estava com os homens, ou que ele veio sobre eles. Ele operou neles de fora, por assim dizer. E o que Davi diz, vocês se lembram, foi: não retires de mim o teu Santo Espírito, Salmo 51, verso 11, como se o Espírito Santo estivesse com ele. Essa é a terminologia do Velho Testamento. A terminologia do Novo Testamento é em dentro. Ele opera de dentro e ele habita. No Velho Testamento, ele vem sobre os homens e os deixa. Ele vem no Novo Testamento porque somos membros do corpo de Cristo e porque o Espírito está nele, em sua plenitude, e vem dele através de todo o corpo. Posto que somos membros do corpo, o Espírito habita em nós, perfeitamente, e essa, parece-me, é a essência do ensino com respeito a esta questão. Às vezes tem surgido confusão porque, em adição a tudo isso, no dia de Pentecoste, os discípulos no cenáculo estavam ao mesmo tempo cheios do Espírito e, como resultado do encher-se com o Espírito, foram capazes de testemunhar. Mas notem vocês, isso foi repetido várias vezes. Espero voltar ao ensino concernente ao enchimento com o Espírito Santo num ponto mais adiante. Obviamente, depois de estudarmos a justificação e a santificação. Apenas faço menção dele neste ponto. Às vezes surge confusão por causa do termo encher. Foram enchidos com o Espírito, mas foram repetidamente enchidos com o Espírito e, por causa disso, foram capacitados para testemunhar com ousadia. No dia de Pentecoste, porém, o ruído de impetuoso vento e línguas como de fogo distribuídas enfatizaram especialmente não o enchimento com o Espírito, e sim o batizar na unidade do corpo, a inauguração da igreja. Essa é a razão por que vocês têm o fenômeno especial. A língua de fogo distribuída jamais se repetiram outra vez. As paredes tremeram em outra ocasião, mas esse som particular, esse ruído, a composição do fenômeno especial colocam uma singularidade sobre o evento do dia de Pentecoste, o qual jamais se repetiu. Jamais houve necessidade de repetir-se, visto que foi algo que se deu uma vez por todas. O enchimento com o Espírito é algo que pode ser, e às vezes é, repetido, mas que não é a coisa vital ocorrida no Pentecoste. Como já dissemos, o que aconteceu ali foi algo que só poderia acontecer quando nosso Senhor consumasse a obra para seu povo e ressuscitasse e se tornasse a cabeça da igreja. A igreja tornou-se seu corpo e o Espírito foi dado para encher o corpo. Isso é o que se enfatiza no Pentecoste. E assim, tendo tratado dessas questões, estaremos agora em posição de avançar e analisar detalhadamente a obra do Espírito Santo,
quando ele vem tratar e aplicar a obra da redenção completada por nosso Senhor e Salvador.